Você já sentiu que não se encaixa em lugar nenhum? Como se carregasse uma força invisível que poucos conseguem entender? Talvez você seja um dos escolhidos. Existem marcas secretas que revelam quem carrega um propósito maior, e hoje você vai descobrir se uma delas brilha dentro de você. Mas atenção, poucos conseguem reconhecer esses sinais a tempo. Prepare-se, porque o que vou revelar pode mudar a sua vida para sempre. Há pessoas neste mundo que carregam marcas invisíveis, sinais especiais que não podem ser vistos a olho nu, mas cuja energia é sentida como um sussurro da eternidade. São os escolhidos, aqueles que, mesmo sem dizer uma palavra, emanam uma vibração diferente, uma aura que toca corações e desperta a percepção mais adormecida. Desde a infância, sentem um isolamento sutil, não por rejeição, mas como parte de um propósito superior que os molda em silêncio. Esse mistério em torno deles é tão antigo quanto a própria criação, marcado pela conexão divina que os chama, ainda que nem sempre compreendam. Esses escolhidos, dotados de uma sensibilidade fora do comum, andam pelo mundo como se carregassem um segredo eterno. Sua intuição aguçada os guia como uma luz interna em meio às sombras da existência. Às vezes, são vistos como diferentes, ou até mesmo estranhos, mas a verdade é que possuem uma percepção espiritual tão intensa que captam as sensações e vibrações ao seu redor com uma facilidade impressionante. São como faróis em meio ao nevoeiro, transmitindo sem saber sinais silenciosos de esperança e transformação. O interessante é que essas marcas invisíveis não surgem apenas em grandes gestos heróicos. Muitas vezes estão presentes nos pequenos detalhes, um olhar cheio de compaixão, uma oração silenciosa feita em favor de alguém que nem sabem o nome, um gesto de bondade quando ninguém está vendo. O seu alinhamento com o propósito superior se revela justamente na autenticidade de suas ações. Movem-se pelo mundo como quem carrega a missão de espalhar a luz, mesmo que isso lhes custe isolamento e incompreensão. A Bíblia nos dá exemplos maravilhosos dessas marcas ocultas. Davi, o pequeno pastor, ignorado até por seus próprios irmãos, carregava dentro de si uma força interior forjada pela conexão divina. Deus o escolheu não pela aparência, mas pelo coração sensível à sua voz. 1 Samuel 16:7. Da mesma forma, os escolhidos hoje caminham, muitas vezes em silêncio, com sua aura impregnada dessa sensibilidade espiritual, prontos para responder aos chamados de sua missão sagrada. Essas marcas também se revelam através dos sonhos e mensagens que recebem, muitas vezes em momentos de oração profunda. A conexão com o guia espiritual é intensa, como se suas almas fossem instrumentos afinados para captar a revelação do destino que Deus lhes reservou. Não raro, essas pessoas sentem um peso inexplicável, uma responsabilidade silenciosa de proteger e cuidar dos outros, mesmo sem serem compreendidas. Quem carrega essas marcas experimenta uma percepção aguçada das emoções alheias, identificando facilmente a energia que emana de cada ambiente. Às vezes, sentem uma inexplicável necessidade de se retirar para renovar sua força interior, um isolamento estratégico que serve para preservar sua luz interna. A oração se torna sua fortaleza, seu combustível para resistir aos ventos contrários e permanecer firmes em sua missão. E é exatamente essa luz interna, essa vibração elevada, que atrai os olhares e, às vezes, a envidia daqueles que ainda não encontraram seu próprio propósito. Mas não se engane, cada marca invisível é também uma armadura espiritual, forjada pela conexão divina, destinada a resistir ao mal e brilhar ainda mais forte. E enquanto a jornada dos escolhidos continua, outra evidência começa a surgir, algo que vai muito além das próprias marcas.
como a sua mera presença incomoda aqueles que vivem nas sombras. Quando um escolhido entra em um ambiente, sua luz interna provoca algo quase imediato. Um desconforto nas almas que ainda carregam energias densas. Sem entender direito o porquê, pessoas tóxicas, movidas pela rejeição e pela própria vibração desordenada, começam a se sentir inquietas, irritadas ou simplesmente se afastam. É como se a energia pura e o alinhamento com o propósito superior expusessem a falsidade que muitos tentam esconder de si mesmos e dos outros. E não é raro que esse fenômeno aconteça sem necessidade de palavras. A verdade é que aqueles que caminham em conexão divina possuem uma percepção aguçada que vai além do visível. O escolhido sente as sensações do ambiente, percebe a tensão, a hipocrisia, a inveja disfarçada de sorrisos. Sua intuição grita em alerta. Muitas vezes, é apenas sua presença que escancara feridas ocultas e verdades negadas, como se uma luz forte atravessasse os véus da alma alheia. Isso gera desconforto e, no fundo, revela o mistério silencioso da espiritualidade em ação. Essas reações negativas não são castigos, mas confirmações. O brilho da autenticidade incomoda quem prefere viver nas sombras. A rejeição, embora dolorida, é uma proteção camuflada, permitindo que o escolhido mantenha sua aura limpa e sua missão intacta. A oração nesse momento se torna fundamental. Em Mateus 5,44, Jesus ensina: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A oração transforma a rejeição em força interior, elevando ainda mais a vibração espiritual. Não é estranho que, após um encontro com uma pessoa espiritualmente corrompida, o escolhido sinta uma energia pesada, uma necessidade de se purificar através da oração ou até de um jejum espiritual. É o corpo e a alma reagindo, buscando realinhar a sua missão com a conexão divina. A sensibilidade espiritual funciona como um alarme invisível, chamando para momentos de reflexão, fortalecimento e renovo. É nesse recolhimento que Deus sussurra novas mensagens, trazendo direção e proteção. Em situações mais intensas, essas reações de rejeição se manifestam em ataques gratuitos, críticas veladas ou tentativas de humilhar o escolhido. Mas cada ataque, na verdade, apenas confirma que há algo especial, uma força invisível operando na vida daquele que foi predestinado para grandes obras. Em Provérbios 4:23 lemos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa proteção do coração é essencial para que o propósito permaneça intacto, apesar das tempestades. O isolamento que pode surgir desses afastamentos muitas vezes gera tristeza no coração do escolhido. Mas é importante lembrar: Deus nunca isola para punir, mas para preparar. Às vezes, é necessário estar separado para que a sensibilidade espiritual seja lapidada, a intuição fortalecida e a percepção refinada. É nesse processo que a luz interna se torna ainda mais radiante, refletindo o brilho do destino traçado pelo próprio Criador. E enquanto essas energias tóxicas são expostas e se afastam, uma nova realidade começa a se desenhar. O escolhido não apenas sente o ambiente, ele começa a perceber algo ainda mais sobrenatural: sinais, mensagens e intuições que antecipam o que ainda está por vir. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. E eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus.
Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Em meio à correria do dia a dia, há aqueles que carregam uma percepção aguçada que não pode ser ensinada em livros ou adquirida por experiência humana. São os escolhidos, dotados de uma intuição que ultrapassa a lógica natural. Eles pressentem acontecimentos, sentem vibrações, captam mensagens silenciosas que outros sequer percebem. Seus sonhos carregam revelações, suas sensações são como sussurros do destino. Não é raro acordarem com o coração inquieto, sabendo que algo está para mudar. Esse dom é uma extensão da conexão divina, um fio invisível que os liga ao propósito superior. Assim como José, no Antigo Testamento, interpretava sonhos e antecipava tempos de fartura e fome, Gênesis 41. Os escolhidos de hoje também recebem revelações que muitas vezes salvam, alertam e guiam outros. A intuição se manifesta em pequenos gestos, uma oração repentina por alguém, uma mudança de caminho no último instante, uma sensação estranha antes de uma decisão importante. Sonhos são uma linguagem comum para esses viajantes espirituais. Enquanto outros tratam o sono como um simples descanso, os escolhidos o vivem como portais de mensagens sagradas. Em momentos de silêncio profundo, eles captam sinais especiais, imagens, palavras, sensações que se transformam em avisos ou confirmações. Não é apenas uma coincidência, é a espiritualidade se comunicando, é o guia espiritual falando diretamente ao coração. A fé é essencial para interpretar essas percepções. Em Hebreus 11:1, aprendemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mesmo sem provas físicas, os escolhidos confiam na voz suave da intuição. Por isso, não agem precipitadamente. Eles oram, refletem e buscam discernir se aquilo que sentem provém da conexão divina ou de suas próprias emoções. Esta sensibilidade é tanto uma dádiva quanto uma responsabilidade. Existem momentos em que essa percepção é tão intensa que parece quase insuportável. Sensações de urgência, palpitações sem motivo, uma energia que não pode ser ignorada. Nessas horas, o escolhido deve se refugiar na oração, pedindo clareza, proteção e sabedoria. Não se trata de ter medo do que está para acontecer, mas de se alinhar com o propósito superior, aceitando que sua missão inclui ser um intercessor silencioso para causas que o mundo desconhece. E assim, mesmo que incompreendidos ou até ridicularizados por aqueles que não enxergam além do visível, os escolhidos caminham com a consciência tranquila. Sabem que a percepção aguçada é um presente para transformar, proteger e orientar. É uma luz acesa no meio das trevas, uma prova viva de que Deus ainda fala, ainda orienta, ainda protege os que confiam em sua direção. Mas não pense que essa sensibilidade espiritual vem sem batalhas. Na verdade, quanto mais forte a luz, mais ela incomoda a escuridão. E é por isso que muitos escolhidos, mesmo sem fazer nada para provocá-la, atraem um sentimento estranho e doloroso: a inveja. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Quando uma alma carrega luz interna e autenticidade, ela inevitavelmente se torna alvo daqueles que ainda vivem nas sombras da ignorância e da dor. O escolhido, com sua vibração elevada e percepção aguçada, não precisa fazer nada de extraordinário para despertar a inveja. Sua simples existência é suficiente para incomodar. Assim como a luz expõe as rachaduras de uma parede, a presença dos escolhidos expõe inseguranças ocultas nos corações alheios, gerando reações de rejeição, crítica e ataques sem motivo. Essa reação não deve ser motivo de desânimo. Pelo contrário, é a confirmação invisível de que há algo especial, uma marca espiritual que os diferencia. Jesus mesmo alertou:
Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. João 15:18. A inveja é, muitas vezes, um sinal claro de que o escolhido está no caminho certo, seguindo seu propósito superior, mesmo sem ser plenamente compreendido. Cada crítica, cada olhar torto, apenas revela o quanto a luz incomoda quem se recusa a despertar. Pessoas com marcas invisíveis têm uma energia que instiga tanto a admiração quanto a rejeição. Elas inspiram aqueles que desejam crescer, mas também despertam a inveja daqueles que preferem permanecer em seu conformismo. É como o sal de que fala a Bíblia, que preserva, mas também arde quando toca uma ferida exposta. A espiritualidade do escolhido não permite neutralidade. Onde ele pisa, provoca transformação, para o bem ou para o mal. Muitos não entendem o motivo de tamanha hostilidade. Afinal, são gentis, desejam o bem, vivem em oração e conexão divina. Mas, espiritualmente, sua energia denuncia as máscaras, perturba a consciência adormecida dos que escolheram o caminho da falsidade. O isolamento, nesse caso, é um presente escondido, um tempo de alinhamento, de oração fervorosa, de fortalecimento da fé para que possam seguir firmes, sem permitir que a inveja corrompa a missão. É necessário lembrar que, ao serem atacados injustamente, os escolhidos devem reagir não com ressentimento, mas com oração e intercessão. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Mateus 5:11. A oração é o escudo contra essas vibrações densas, protegendo a aura e blindando o espírito. Mesmo diante dos ataques, o coração deve permanecer puro, pois o escolhido foi chamado para ser um reflexo da luz, não para retribuir trevas com trevas. Em alguns casos, os ataques se intensificam justamente quando o escolhido está prestes a viver uma grande transformação espiritual. É uma guerra invisível, onde as forças espirituais tentam desanimar aquele que carrega um propósito superior. Mas quem permanece em oração, com sensibilidade à voz de Deus e firmeza na missão, verá sua força interior multiplicar-se e a proteção divina erguer-se como muralhas intransponíveis ao redor de sua vida. E assim, mesmo sendo alvo de inveja e ataques sem razão, o escolhido compreende que seu caminho é maior, que seu destino é predestinado. Contudo, há uma marca ainda mais profunda, que surge desde cedo em sua jornada: o sentimento de nunca se encaixar plenamente em lugar nenhum. Desde muito cedo, os escolhidos carregam uma sensação sutil, mas constante, de que não pertencem totalmente a este mundo. É como se suas marcas invisíveis já anunciassem ao universo que foram chamados para algo maior, algo que vai além das expectativas comuns. Enquanto outros se contentam com a superfície da vida, os escolhidos buscam as profundezas, guiados pela intuição e pela percepção aguçada de que existe um propósito superior os esperando além do horizonte visível. Essa sensação de não se encaixar, muitas vezes, traz isolamento, mas também revela uma conexão divina especial. São como peregrinos em terra estrangeira, guiados por uma luz interna que brilha mais forte nas noites escuras da alma. Como Moisés, que foi criado entre príncipes, mas carregava em si o chamado para libertar um povo. Êxodo 2:11-15. O escolhido sente que seus sonhos, suas sensações, suas vibrações mais profundas apontam para uma missão que não pode ser ignorada. A vida dos escolhidos raramente segue o roteiro esperado. Suas escolhas de carreira, amizades e até mesmo seus sonhos parecem fora do padrão. Mas essa diferença não é erro, é marca de predestinação.
Enquanto muitos se preocupam apenas com a aparência, os escolhidos têm sede de autenticidade, fome de espiritualidade verdadeira, desejo de viver em alinhamento com o propósito que Deus escreveu para eles antes mesmo do nascimento. Em seu caminho, encontrarão incompreensão. Pessoas próximas poderão ridicularizar suas percepções, seus sonhos e sua sensibilidade. Mas é justamente nesses momentos que o escolhido é chamado a buscar força interior, mergulhando em oração para encontrar na voz de Deus o conforto que o mundo não pode oferecer. Afinal, como está escrito em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Essa diferença gera, às vezes, uma solidão dolorida. Mas essa solitude não é castigo, é preparação. Deus separa para transformar. Ele retira o escolhido das multidões para que sua conexão divina seja fortalecida, para que suas marcas invisíveis sejam lapidadas como diamantes raros. E é nesse processo silencioso que o escolhido descobre a profundidade da oração, o poder da fé e a verdade das mensagens que Deus sussurra em sonhos e sinais especiais. O não pertencimento também é uma proteção contra influências que poderiam desviá-lo de seu caminho. As pessoas que caminham com propósitos vazios dificilmente conseguem entender a missão profunda que arde no coração do escolhido. A rejeição, muitas vezes dolorosa, é na verdade uma blindagem providencial, permitindo que o escolhido mantenha sua sensibilidade espiritual pura e sua energia vibrando em alta frequência. Enquanto esse caminho solitário é trilhado com fé, algo maravilhoso começa a se revelar. Seres de luz, puros e sem máscaras, como crianças e animais, passam a reconhecer espontaneamente a energia dos escolhidos, revelando uma nova etapa dessa jornada sagrada. Há algo profundamente comovente na maneira como crianças e animais reagem à presença dos escolhidos. Sem filtros, sem máscaras, eles percebem aquilo que muitos adultos já não conseguem mais enxergar. A pureza da luz interna que emana daqueles que carregam um propósito superior. Não é raro ver uma criança sorrir espontaneamente para um escolhido ou um animal se aproximar, buscando sua energia de amor e proteção. É a sensibilidade espiritual em sua forma mais bela, tocando os corações mais inocentes. Essa reação não é mera coincidência. As crianças ainda ligadas à essência do Criador e os animais, conectados à vibração pura da criação, possuem uma percepção aguçada para as marcas invisíveis dos escolhidos. Eles reconhecem, sem esforço, a força interior, a vibração diferente, o alinhamento com a conexão divina que os adultos muitas vezes ignoram. A energia de um escolhido é como um ímã para os corações puros, gerando uma ligação instantânea, silenciosa e poderosa. Esse fenômeno é bíblico e espiritual. Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus." Mateus 19:14. Crianças e animais são como pequenos reflexos da inocência original da criação. Quando se aproximam de um escolhido, é como se respondessem instintivamente à aura que protege, guia e transforma. O escolhido, mesmo sem palavras, comunica sua missão através de sua própria vibração, uma linguagem que só os puros de coração entendem. A sensibilidade dos escolhidos também se manifesta na forma como eles retribuem esse afeto. Sentem empatia, compaixão e um profundo desejo de proteger a inocência que encontram nas crianças e nos animais. Isso faz parte da missão invisível que carregam: preservar aquilo que ainda é puro neste mundo corrompido. Suas orações frequentemente incluem intercessões pelos vulneráveis, pelos indefesos, como um eco da própria compaixão de Cristo. Essa conexão também traz ensinamentos valiosos. Crianças e animais
Não se importam com status, aparência ou títulos. Eles sentem a energia verdadeira. Da mesma forma, o escolhido é chamado a viver de maneira autêntica, sem se preocupar com as expectativas humanas, mas buscando agradar somente a Deus, seguindo seu propósito superior com humildade, fé e sensibilidade espiritual. É através dessa autenticidade que a força interior cresce e a missão se fortalece. Em muitos momentos difíceis, Deus usa essas conexões para fortalecer o espírito do escolhido. Um abraço inesperado de uma criança, o carinho de um animal que se aninha junto a seus pés. São pequenos milagres diários, sinais especiais de que a jornada está sendo acompanhada e que a proteção divina está presente. São marcas invisíveis, mas também são confirmações silenciosas de que o escolhido caminha em alinhamento com o seu destino. E é justamente essa sensibilidade à espiritualidade, essa capacidade de perceber a voz de Deus nas pequenas manifestações da vida, que prepara o escolhido para receber algo ainda maior. As mensagens divinas transmitidas por sinais e sonhos, revelações que marcam profundamente sua jornada. Os escolhidos caminham pela vida com uma percepção aguçada dos sinais que muitos ignoram. Uma coincidência aparentemente simples, um sonho vívido, uma frase solta no momento certo. Tudo pode ser uma mensagem de Deus para quem tem a sensibilidade espiritual de interpretar esses sinais especiais. A energia que carregam os torna como antenas espirituais, captando as revelações que o Senhor envia através de canais sutis, mas poderosos. Em sua jornada, nada é por acaso. Cada detalhe carrega um propósito oculto. Os sonhos, muitas vezes, tornam-se o meio favorito de comunicação divina. Nas madrugadas silenciosas, quando a alma está mais receptiva, Deus revela visões, alertas, conselhos e mistérios. Como ocorreu com José, que sonhou com seu futuro glorioso, mesmo antes que as circunstâncias parecessem possíveis. Gênesis 37. Os escolhidos recebem mensagens que moldam sua fé e fortalecem sua missão. Sonhos proféticos não surgem para alimentar vaidade, mas para preparar o coração para grandes transformações. Nem sempre essas mensagens são fáceis de entender. Às vezes, vêm como mistérios envoltos em sensações, emoções ou símbolos que exigem oração e discernimento. É preciso estar alinhado com a conexão divina para decifrar o que o Espírito Santo está sussurrando. Muitos escolhidos mantêm diários de sonhos e sinais, anotando tudo para meditar e buscar revelação posterior. Essa prática reforça a sensibilidade e demonstra respeito pela comunicação espiritual recebida. Além dos sonhos, sinais especiais surgem no dia a dia de formas surpreendentes. Uma palavra repetida que cruza seu caminho, uma pessoa desconhecida que fala exatamente aquilo que seu coração precisava ouvir, ou até mesmo acontecimentos que parecem improváveis demais para serem apenas coincidência. Quando se está em conexão com Deus, a percepção se afina e a intuição reconhece que ali há algo maior. Uma orientação, uma direção, uma confirmação silenciosa. Essas mensagens não são distribuídas aleatoriamente. Elas são revelações concedidas a quem se dispõe a viver em alinhamento, em oração contínua, com fé firme no propósito superior. A Bíblia diz, em Jó 33, 14 e 16, Antes, Deus fala de um modo e ainda de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão de noite. O desafio dos escolhidos é manter a sensibilidade para captar essas revelações e, principalmente, obedecer aos direcionamentos recebidos. É importante lembrar que nem todo sonho ou sinal vem diretamente de Deus. Por isso, a oração é indispensável para discernir a origem de cada mensagem. O escolhido ora, pede confirmação, busca na palavra e permanece atento às vibrações espirituais ao seu redor.
É essa sensibilidade afinada que o diferencia e o prepara para viver grandes transformações, seguindo a missão para a qual foi predestinado. E quando essas mensagens são recebidas com humildade e fé, o poder da oração se manifesta de maneira impressionante. E então, algo sobrenatural começa a acontecer. Quando o escolhido dobra seus joelhos e clama, as portas do impossível se abrem e mudanças reais começam a acontecer diante dos seus olhos. A oração dos escolhidos carrega uma força interior que desafia toda a lógica humana. Quando dobram os joelhos e elevam suas palavras ao céu, uma energia poderosa se movimenta no mundo espiritual, alinhada perfeitamente com seu propósito superior. Sua conexão divina é tão profunda que suas súplicas não ecoam no vazio. Elas sobem como incenso suave e encontram resposta direta no coração de Deus. Esse poder não é fruto de mérito próprio, mas de uma sensibilidade espiritual que lhes foi concedida para transformar realidades. Em momentos de rejeição, envidia ou dor, os escolhidos recorrem à oração como seu refúgio mais seguro. Nela, encontram a força interior necessária para superar desafios que, aos olhos humanos, pareceriam intransponíveis. O próprio Jesus ensinou: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis." Mateus 21, 22. E é essa fé vibrante que permite que suas palavras rompam barreiras, mudem destinos e tragam proteção visível em meio às tempestades da vida. As respostas às suas orações nem sempre vêm de forma imediata, mas a percepção aguçada que carregam os faz discernir os sinais especiais que apontam o agir de Deus. Às vezes, é um sonho, uma sensação inexplicável, ou até mesmo uma coincidência que revela que a oração foi ouvida. A espiritualidade que habita neles permite compreender que tudo coopera para o bem daqueles que estão alinhados ao chamado divino, mesmo que o caminho envolva provas e esperas. O testemunho de vida dos escolhidos é marcado por transformações extraordinárias. Portas se abrem onde antes havia muros. Curam-se feridas que pareciam eternas. Projetos adormecidos ressuscitam com nova energia. E ainda que nem todos vejam ou entendam, eles sabem. A oração verdadeira, feita com fé, é uma força que move montanhas. Como está escrito, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A prática constante da oração também molda o caráter dos escolhidos. Ela refina sua autenticidade, fortalece sua luz interna e mantém sua vibração elevada, mesmo em tempos de adversidade. Não buscam a oração apenas para pedir favores, mas como um meio de comunhão, de alinhamento espiritual e de renovação de forças. Eles compreendem que orar é se colocar diante de Deus em total entrega e confiança, deixando que Ele conduza cada passo da jornada. Em seus momentos mais íntimos com Deus, os escolhidos recebem revelações profundas, percebem o mistério do agir divino e reafirmam sua missão espiritual. A oração torna-se o fio invisível que os conecta diretamente à fonte de toda força, sabedoria e proteção. É nesse diálogo sagrado que encontram a paz que excede todo entendimento e a certeza de que, independentemente do cenário, sua fé será sempre a âncora que os sustentará. Assim, a vida de quem carrega essas marcas invisíveis é um testemunho contínuo do poder da oração. É a oração que fortalece, protege, transforma e direciona. É pela oração que os escolhidos permanecem firmes no caminho que lhes foi confiado, vivendo a plenitude de seu propósito superior, debaixo da proteção e da graça do Altíssimo. Agora que você conhece as marcas ocultas dos escolhidos, é hora de agir. Olhe para dentro, alinhe-se ao seu propósito superior e permita que sua luz brilhe, mesmo nas maiores tempestades. Qual dessas marcas você reconheceu em si?
Comente aqui embaixo, quero muito ler o seu testemunho. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar conosco nessa jornada espiritual. Sua missão é maior do que você imagina, e ela começa agora. Se você achou impressionante o poder dos escolhidos, espere até conhecer a história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, e descobrir como uma única traição quase destruiu o propósito que Deus havia traçado para ele. Prepare-se. A verdade por trás da queda de um gigante vai te surpreender.